Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Londrina, cidade maravilhosa. Hoje, mais uma vez, nós vamos conversar sobre Londrina. Londrina e outros passados. Quantos passados? Depende. Se você é agricultor, você tem um passado com uma história ligada à agricultura, à pecuária. Se você é industrial, também você se interessa da Londrina, das indústrias, das primeiras indústrias, ou quem trouxe as indústrias para Londrina, não é verdade? Se você é da cultura, você fica imaginando quem são as primeiras pessoas que movimentaram tudo isso com a base cultural, os festivais. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que Londrina tem passados de várias pessoas, de várias entidades, de vários movimentos. E todos esses passados estão no pensamento do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. E aqui eu tenho hoje o professor José Miguel Neto, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa da UEL. Ele possui graduação em História pela UEL, mestrado e doutorado em História Social pela USP, professor associado na UEL e Unicentro, com atuação em História Contemporânea das Guerras e Estudos Culturais. Desde 2022, dirige o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. É membro da ANPUH e da CEL, além de coordenador do Grupo de Pesquisa Estudos Culturais, Política e Mídia. Por falar em mídia, professor Miguel, bom dia. As mídias estão mudando e nós estamos falando aqui nos bastidores sobre tudo isso jogado na inteligência artificial e nuvem. Mudou-se, o professor sai na frente do quadro, do papel na mão, a gente sabia se ele tinha uma letra boa ou não, porque hoje eu não consigo mais ver ninguém escrevendo. Eu sou dos poucos ainda que escreve alguma coisa, algum papel. Bom dia, professor. Bom dia, Marcão, bom dia, Caio, bom dia, Edson. Prazer estar aqui, né, para a gente falar desses outros passados. Então, eu vou falar para você assim, quando eu dou aula, às vezes eu escrevo no quadro, mas eu tenho medo, porque depois que eu termino de escrever, nem eu mais entendo o que eu escrevi, entendeu? Então eu tenho usado muito alguns suportes de mídia, não é? Exatamente por isso. Porque a gente, de fato, né, eu sou daquela geração da transição, que pegou então essa transição, porque a gente escrevia, era manuscrito, eu aprendi a escrever com caderno de caligrafia e caneta tinteiro, né? E depois o meu mestrado, aí a gente já estava entrando na era digital. E depois que você começa a escrever no teclado, você não escreve mais à mão. Você não faz mais o manuscrito. Se bem que, por exemplo, no meu trabalho cotidiano, eu tenho um caderno e um lápis. E aí eu uso caderno e lápis. Do lado do computador, mas caderno e papel do lado. Mas junto. Quando eu vou escrever mesmo alguma coisa, é no computador. É digital. É digital. Muito bem. Caio Júlio Cesário, o Caio é meu amigo do tempo que nós dois tínhamos cabelo, deve estar fazendo pelo menos uns 40 anos, sócio fundador da Edu Criativa, doutor em multimeios pela Unicamp e mestre em comunicação pela Casper Libero, sócio fundador da Edu Criativa, membro fundador da Lavi e do Ecria Hub, consultor credenciado pelo Sebrae em Londrina Criativa, Inovação e Tecnologia da Informação. É coordenador de pós-graduação de filmes e séries. Isso é muito legal, hein? Foi secretário de Cultura de Londrina e atuou na Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Caio, bom dia, seja bem-vindo. E eu falei brincando, mas é verdade. Nós nos conhecemos pelo menos há 30 anos. Exatamente. Bom dia, Marcão. Bom dia, professor Miguel. Bom dia, Edson. Bom dia, né, quem nos acompanha. Faz tempo, né? Uns 30 anos. Mais ou menos. Acho que a gente vem acompanhando a trajetória do outro, sempre trabalhando em prol da comunicação. Sempre cultura, sempre cinema, sempre TV, sempre comunicação, né? Sim, é um caminho, né? Uma jornada que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e quando você olha para trás, você começa a ver as coisas que fez, porque é assim, né, Marcão? Eu imagino que também, como você, a gente começa a partir de uma oportunidade ou a partir de uma curiosidade e aí uma coisa vai levando a outra e quando a gente olha, a gente vê um caminho construído, né? É um bom caminho construído, muitos estudos, né, cara? Sim, a academia, esse processo da cultura, do cinema, é um processo também de muita reflexão, de muita construção, tentativa e erro, né? Eu falando aí de tempos antigos, eu comecei a fazer cinema quando ainda era na base da película. E fazer cinema em película cinematográfica custa muito caro. Então você precisa pensar muito, planejar muito, porque a margem de erro ela é pequena, né? Ela é muito custosa.
Então, estar na academia, refletir sobre o cinema de Londrina, sobre o cinema paranaense, o cinema brasileiro, sobretudo sobre as mudanças tecnológicas, né? Porque se estou aqui citando um começo aí com a película, rapidamente, no início dos anos 2000, a gente começa a fazer o cinema digital. E isso foi cada vez se acentuando, tanto que agora, dentro do cinema, minha principal linha de trabalho é ser coordenador de pós-produção, né, de projetos tanto de filmes quanto de séries para televisão. E quando a gente fala série para televisão, está falando também do streaming, né? Porque Exato. acompanhando as mudanças tecnológicas, já não tem mais para a televisão, tem para o streaming e aí as outras mídias, outros formatos. Muito bem. Edson Holtz, isso aqui é alemão? Holtz? Alemão. Holtz, historiador aposentado, natural. Aposentado nada, né? Esses caras trabalham aposentando aqui nada. Esse aposentado aqui, cara, fica fora do seu histórico, porque você continua muito nativa, né? Natural de Sarapuí, São Paulo, e radicado em Londrina desde 81. Graduado em História, com especializações em Gestão Universitária pela UEL e Organização de Arquivos pela USP, além de mestrado e doutorado em História pela Unesp. Autor dos livros Noites Ilícitas, essa é sensacional, né? Tá aqui o livro. E Decifra-me ou Te Devoro. O Museu Histórico como o Teatro da Memória, ambos publicados pela Eduel, que é a gráfica editora lá da Universidade Estadual de Londrina. Atuou como presidente da Funcart e diretor do Sauel, além de ser sócio do Fotoclube de Londrina, ampla experiência em documentação, pesquisa histórica e gestão cultural. O Edson, tá vendo só como você está metido em muita coisa legal nessa cidade? Quem gosta de história, não é verdade? Londrinenses naturais ou não, nascidos aqui ou não, a gente vem para cá e minha defesa sempre é essa. Tá aqui. Está defendendo o seu ganha-pão, está vivendo a cidade, criando seus filhos, fazendo amizade, então fale bem ou fale mal, mas fale de Londrina. Né? Bom dia, viu, Edson? Bom dia, Marcão, bom dia, Miguel, bom dia, Caio. Agradecer o convite por estar aqui, né, discutindo Londrina, e só pegando o ganchinho que o Miguel falou do caderninho de anotações, do Caio, do filme de película, né? Eu trabalhei muitos anos no NDPH, que é onde o Miguel coordena. Como eu te falo, eu continuo indo lá muito, participando de projetos na UEL ainda. A gente só aposenta formalmente, mas continua ativo. E eu acho que uma preocupação grande que a gente tem que pensar hoje, nós que somos de uma geração do analógico, da transição do analógico para o digital, é que para o mundo da memória, ainda que o digital abra uma perspectiva imensa de divulgação digital, para a preservação das fontes é um grande problema. Em termos de recursos, de equipamentos, porque as grandes empresas que trabalham com equipamentos que produzem, elas produzem determinados softwares e hardwares que têm um certo tempo, depois muda. Entendi. Quando você tem um grande acervo, um acervo pessoal, você muda o computador, compra um novo Note, migra de Windows, alguma coisa, isso é rápido. Quando você tem grandes acervos no museu, no arquivo, no centro de documentação, principalmente material de visual, que consome muita memória, você migrar isso para uma nova tecnologia tem um grande custo e muitas vezes se perde no meio do caminho grandes acervos. Então, o que me preocupa hoje, eu que trabalhei muitos anos com acervos, fontes primárias, jornais, papel, você hoje tem uma dificuldade muitas vezes de não encontrar. Você encontra no NDPH jornais de 1940, 1930. Você vai no Arquivo do Estado de São Paulo, no Arquivo Municipal de São Paulo, encontra documentos, parece um pergaminho de 1500, 1530. Você hoje corre um risco hoje de perder documentos produzidos hoje. Entendi. Porque não dá tempo de migrar a mídia. Entendi. Então, a preocupação Migração que de tem hoje. mídia, né? Já aconteceu. Exatamente. Tem um videozinho no YouTube chamado Into the Future. Isso, muito bom. Que você pode assistir, né? O nosso ouvinte pode assistir, mostrando os desastres que já aconteceram. De perdas e acervos. De perdas enormes de documentação e de registros em função da digitalização. E muita gente acreditava que a digitalização seria a solução de tudo, então digitaliza e joga fora. E aí muda a tecnologia, aí você não tem acesso e você já não tem mais a fonte primária. Sim. Entendi. Isso na área do vídeo, né, da imagem de movimento, porque a gente sempre associou muito essa questão do vídeo à televisão, ao cinema. Mas hoje a produção de vídeo está no cotidiano. A gente está captando imagem com as nossas câmeras, todos nós, independente da finalidade, né? E aí, realmente, os desafios de custo para se preservar esses materiais é muito grande. E o que a gente está falando aqui é da tal da obsolescência programada, né? As coisas hoje não são feitas mais para durarem muito tempo. Exatamente. E isso cabe para tudo, inclusive para essas mídias. Então, o universo da preservação, ele olha com muita reticência para todo esse avanço tecnológico, porque você precisa pensar, e existem mídias específicas, para você guardar esses materiais, seja ele imagem, seja ele áudio, né?
E aí o que a gente tem nesse caso, por exemplo, eu faço imagens com celulares desde os anos 2000, do início, né? Então, existem arquivos e a gente ainda é da geração que guarda coisas, né? Porque hoje em dia a geração atual põe na nuvem e nada acumulativa. Não acumula, né? Então, a gente acumulava. E eu guardei muito desses vídeos. Só que hoje, os softwares de hoje não leem aqueles arquivos de vídeo. Ou porque eles têm uma resolução muito pequena, e aí, mesmo que ele leia, é praticamente impossível você, numa tela de computador que hoje tem uma alta resolução, conseguir visualizar o que tem dentro daquele arquivo, né? Entendi. Então, a gente tira muitas fotos. Eu tenho uma filha de 6 anos, são milhares de fotos que estão nos celulares. E muita coisa disso pode se perder. A gente também fazia um processo curatorial. Quando a gente volta no tempo que as pessoas fotografavam, e acho que aí o nosso ouvinte, nosso espectador pode estar lembrando, né, de momentos que ele fez fotografias, a gente até mesmo pela limitação, porque antigamente as câmeras faziam as 36 poses. 36. Né? Exato. Então você tinha que selecionar muito bem. Tinha grana quem tinha um filme de 36. Pois é. Era caro. Durinho era 12, depois 24, passava para 36. Quando você colocava no 36, é porque eram férias de verão grandes. Então, e você tinha que selecionar muito bem, porque quantas vezes eu não ouvia, por exemplo, meu pai falando, não, peraí, porque o filme está acabando, então temos que selecionar que momento que nós vamos registrar, né? E aí hoje não, você dispara o celular, né, sem números, e você tem a dificuldade de fazer depois uma seleção, uma curadoria de quais são as melhores fotos. E aí fica todo aquele monte de coisa ali. Os celulares, eles também dão problemas, muitas vezes as pessoas perdem memória e com isso perdeu todas aquelas imagens captadas, né? E a nossa preocupação, porque nós estamos citando sobre Londrina de outros passados. Mas se você né? fala, por exemplo... E como preservar esse passado? Porque eu percebi entre vocês três um pouco de dúvida, cada um de vocês tem, na opinião de vocês, particularmente, como fazer com isso. Seria uma solução o quê? Qual é a solução para a gente não perder todo esse material? Olha, no caso da documentação escrita e até da documentação visual, principalmente fotos, né? A gente tem um documento chamado EARC, que vem do Arquivo Nacional. Então, só para explicar, até anos 90, a gente não tem uma política de arquivos no Brasil, né? Isso vai aparecer a partir da criação do Conselho Nacional de Arquivos, que procurou normatizar, então, criar normas como, por exemplo, a descrição arquivística, preservação, etc. Se você pensar na documentação escrita hoje, a melhor forma de preservação é a microfilmagem, é um processo analógico, que ele é o mais seguro, porque dura, você microfilmou, está lá. Os microfilmes mais antigos que a gente conhece têm mais de 100 anos, e eles funcionam muito bem. Agora, as mídias contemporâneas passam por esse processo que o Caio acabou de falar. Então, o que o Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos, procurou recomendar nesse caso? Quando a gente está, por exemplo, fazendo... Porque o processo de digitalização, ele é mais barato. Você fala, um scanner de alta resolução custa muito caro. No entanto, a quantidade de documentação que esse scanner pode digitalizar e reproduzir é imensa. Então, você tem que ter a preocupação de que, quando você está digitalizando, primeiro, a guarda e preservação dos originais. Você não pode se desfazer dos originais jamais. Primeiro, até porque, do ponto de vista da pesquisa, né, você tem uma diferença. Por exemplo, você pega hoje... Vou terminar, depois eu volto nessa questão da diferença da pesquisa, né? Então, você precisa pensar, planejar o seu arquivo para que, numa mudança de software, você tenha como ler a digitalização anterior que você fez. Então, você tem que prever naquilo que for possível, essa mutação. E criar uma base um repositório de dados confiáveis. Isso é fundamental. E que é o que a gente está fazendo agora na Universidade de Londrina, para todo o setor histórico, que a gente acabou de, prever
esse repositório de base de dados confiáveis para todo o setor histórico da universidade. Então, vai envolver Museu Histórico, NDPH, Casa de Cultura, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o Laboratório de Arquitetura, que tem milhares de plantas de arquitetos londrinenses. Eu percebo que Londrina tem muito registro. Tem cidades que não têm essa quantidade de registro, mesmo tendo mais de 150, 200 anos. Eu já participei de aniversário de cidades com 150, principalmente as de Minas Gerais. Muitas cidades muito antigas, né? Interessantes, cidades grandes, cidades até mais de 300, 400 mil habitantes, e não tem esses acervos tão interessantes acumulados. Eu percebi que agora, quando eu procurei tudo isso para montar o Memorial de Londrina 90 anos, no dia 10 de dezembro, por ocasião do lançamento do William Santin, do livro do William Santin, eu percebi o seguinte: eu fui em lugares onde as pessoas falam, não, a história está aqui, eu tenho dentro dos primeiros colonizadores. É mesmo, olha, ali estão os primeiros veículos, né, os primeiros relógios, as primeiras máquinas fotográficas. Está um pouquinho tanto quanto espalhado pela cidade, mas que a gente tem muita história preservada em Londrina, a gente tem. Daqui a pouco nós estamos fazendo 100 anos e a gente vai voltar aqui, na verdade, para conversar sobre como que é que a gente registra tudo isso com 100 anos. Bom, Marcão, a gente tem a seguinte situação, e o ponto principal disso tudo é por que a gente preserva. Né? Por que a gente faz esse esforço de guardar esses elementos, esses itens? Bom, primeiro, para que a gente possa recordar, para que a gente possa mostrar às futuras gerações. Né? Por quê? Porque esses elementos, eles contam quem nós somos, de certa forma. Então, é uma situação de identidade, é uma questão de pertencimento. Né? Então, eu recentemente tive uma situação familiar e que a família, os primos ali, se reuniram para ver um acervo, uma casa de um parente. E aí foram encontradas muitas fotografias aqui desses nossos parentes na década de 50, 60 aqui em Londrina. Então, sabe, é uma descoberta e você começa a se enxergar em tudo aquilo, se reconhecer. Isso cria um significado muito especial. Então, preservar, você trabalha esse processo todo para que futuras gerações tenham acesso. Né? E aí, quando a gente fala nesses espaços de memória, Londrina é uma cidade que se preocupa com a sua memória. Nós temos aqui uma lei municipal de preservação, criada em 2011, que foi ativada agora em 2018. Através dessa lei já houve o tombamento, por exemplo, do prédio da Casa da Criança, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Cultura, ali em frente à Concha Acústica. Também houve projeto do Artigas. Também houve o tombamento do prédio do antigo fórum, onde hoje funciona a Biblioteca Pública Municipal, ali em frente ao Bosque, a Catedral. Né? Também, por meio desse instrumento municipal de preservação, foi feito ali a listagem da expressão pé vermelho, né? E tem agora uma série de estudos que o Comitê, né, de Patrimônio de Londrina está fazendo, inclusive o prédio da antiga ferroviária, né, onde hoje está o Museu Histórico de Londrina, está em processo para o tombamento. Então, Londrina é uma cidade que se preocupa com a sua memória. Claro que ajuda muito o fato dela ser uma cidade jovem. Exato. Como bem salientou o professor Miguel, essa preocupação, essa criação de uma política de arquivos e tudo mais, isso é muito recente ainda do ponto de vista histórico. Mas Londrina, como é uma cidade recente também nesse aspecto, ela bebe muito disso, se aproveita muito disso, né? Exatamente. O Edson, sim. Londrina, em seus 90 anos, ela foi construída por muitos grupos, vários grupos, né? Eu já trouxe aqui grupos de indígenas a mulheres parteiras. Na verdade, são grupos. Não existia um grupo. Eles não tinham associação, sindicato, mas esses grupos existiam. Porém, muitos ficaram silenciados em obras da chamada historiografia oficial da cidade. Quem são esses grupos? Sim. Se a gente pegar a história de Londrina, a forma de construção, que não é só Londrina, muitas cidades fazem isso, você tem uma certa prioridade no papel das chamadas elites econômicas, políticas, e elas, de certa forma, pelo poder econômico, elas acabam ocupando certos espaços da memória. Então, monumentos, nomes de ruas, avenidas, o próprio acervo, o destaque que tem na imprensa, geralmente, são de grupos mais privilegiados economicamente. E isso você acaba apagando o registro de outros grupos que também participaram da construção da cidade. No caso de Londrina, que quando eu fiz a pesquisa sobre o Museu Histórico, eu analisei todas as exposições do museu, desde o início do Museu Histórico, e você percebe por exemplo, assim, um certo silenciamento de alguns grupos fundamentais da cidade. Por exemplo, as mulheres são coadjuvantes.
na exposição permanente do museu, aquela grande exposição que alguém de fora vem para Londrina, vai no Museu Histórico e olha a exposição de longa duração, que é a chamada, que para as pessoas de fora, que seria a identidade histórica da cidade, eles percebem uma cidade masculina, branca, europeia. Então você não vê negros ali. Nós temos uma presença grande da comunidade negra na cidade, que não está ali. As mulheres estão em segundo plano. Já discuti Os isso, homens são valorizados. Tem até Tem um livro. Tem um livro sobre as mulheres que fizeram com que os grandes italianos, poloneses, alemães, russos conquistassem Londrina. Exatamente. A minha pergunta foi, Então, e as mulheres, o que elas faziam? Exato. Tem uma história muito interessante, né? Quem vai ao Museu Histórico vê aquela casinha do Decache, primeira casinha que você entra, primeira casa comercial, ele foi presidente da CIL. E o Gilberto Delbrando, que é um historiador de Londrina, fez um livro sobre a ação educativa no museu, foi mestrado dele na UEL. Ele conversou com uma descendente daquele senhor, do Decache ali, que comentou com ele, até coloquei isso no livro, né? Ele também no dele coloca, que aquela casa tem um cenário da vendinha, da venda do Decache. No fundo tem um desenho expográfico que é um quintal com galinhas, ou seja, era comum naquela época você ter o comércio e a casa junto, a casa da família. Aí ela comentou assim, interessante, né? Porque a homenagem dessa casa é pro meu avô. Mas quem cuidava da venda na semana toda, cuidava da casa, das galinhas, das crianças, era a minha avó. Porque ele viajava a vender produtos. E ela não é homenageada. Tinha um nomezinho dela lá dentro, bem pequenininho. E toda homenagem para o homem. E isso se repete quase toda a exposição. E aí você tem a questão dos povos originários também, que depois fizeram um movimento para inserir a memória deles no museu. Fizeram um movimento muito grande dos indígenas, principalmente. Fantástico. Né? Hoje tem a memória deles. Eles fizeram no início quando foi feita aquela reforma no Museu Histórico. Algumas intervenções, né? Não é a memória ainda. Intervenções, mas eles foram silenciados naquela primeira reforma. Eles ficaram numa chamada pré-história da cidade. Isso porque uma museóloga de São Paulo exigiu, olha, vocês têm artefatos aqui indígenas, como não colocar memória? Estavam aqui antes. Exato, porque na época a visão da antiga direção do museu não contemplava. Na visão dela não existia indígena. Não procura ser culpados, mas o mundo sempre foi para a identificação masculina. Exato. Guerras são os homens, conquistas são os homens, não é verdade? Claro. Não aparecem as mulheres, não aparecem o funcionário daquilo tudo. Numa guerra sendo constituída, ninguém mostra a logística. Nenhum tanque de guerra vai para frente se não tiver uma logística carregando combustível. Ninguém vai com a tropa para frente se não tiver os cozinheiros, padioleiros e o pessoal cuidando atrás. Já falava isso, né? O plano do Brecht é fantástico, né? Muitas guerras foram perdidas e ganhas porque a logística não foi montada. E marca um outro grupo fundamental na cidade que você tem, se calcula mais ou menos em 500 mil no norte do Paraná, entre nordestinos e descendentes. Eles são pouquíssimos visualizados. Nós tivemos por anos aqui no Londrina a famosa festa nordestina. Que era, foi no Museu Histórico. Participei um monte. Lotava. Eles não tinham registro, até hoje, não tem um espaço no Museu Histórico ali. Não foi colocado. Não só São Paulo, mas o nordestino também construiu Londrina. Exato. Isso acontece com os nordestinos, somente acontece em várias cidades do Brasil, que tem uma visão com certo preconceito ao pessoal do Nordeste e do Norte. Né? Essa é uma questão, se a gente pensar, que surge no século XIX, quando a história, que a gente conhece como a história acadêmica, a história que se ensina, que começou a se estruturar dentro da universidade, porque aquilo que foi escrito como história antes disso não é uma história universitária. Então, quando você tem uma história se estruturando na instrução pública, com a formação das nações, então você tem uma história voltada à formação da cidadania. E o que os historiadores do século XIX vão privilegiar? A história da nação, portanto, a história política e a história das guerras. E aí você vai privilegiar o quê? Os homens. Os homens, e aí no caso, especificamente onde está surgindo isso? Na França e na Alemanha. Então, o quê? E na Itália, então são os homens o quê? Os homens brancos. Porque também nessa história do século XIX não entra a história da Ásia e a história da África, que são lugares do quê? Da barbárie, né? Do atraso. Então, veja, o que vem para o Brasil enquanto história, enquanto formação da nação lá no século XIX, e o ensino de história nas escolas, é exatamente essa história do quê? Do homem branco, conquistador, vencedor, etc. Então, a narrativa, ela é a mesma. Se você pensar nos primeiros narradores sobre a formação do Brasil,
né? Ou se você pensar nos mesmos narradores sobre a formação de Londrina, eles estão afetados por essa mentalidade, que é uma mentalidade do quê? Do progresso. Né? Do progresso, da vitória. E o que significa o progresso? Significa o quê? A acumulação de bens materiais, né? Ou seja, do lucro e do acúmulo de tecnologia. Então, a narrativa histórica acaba privilegiando isso. Quando você fala de outros passados, você está falando o quê? E por isso que as cidades têm essas histórias comuns. Se você vai para Goiânia, por exemplo, que é uma cidade criada no mesmo período que Londrina, eles têm exatamente o mesmo discurso. É o pioneiro. Eu lembro que eu fui lá, tinha um arquivo muito parecido com o NDPH, e essa coisa de guardar essa memória dos pioneiros era uma coisa assim fundamental. Veja, eu não estou falando que manter, nós temos esses registros, né? A gente estava conversando aqui, a gente tem as entrevistas que foram feitas com os pioneiros que chegaram na década de 30, os funcionários da companhia, enfim, né? Tá tudo lá no NDPH. Essa memória é importante para a gente, claro que é. Mas, quando você fala de outros passados, é exatamente iluminar outras pessoas que participaram da formação da cidade, que participaram desse movimento e que, digamos assim, não são coisas exatamente... Ficaram um pouco invisíveis, né? Exatamente. E, às vezes, são coisas que a gente não gosta de ver. Né? Vou dizer para você, por exemplo, não sei se todo mundo está lembrado, mas teve um determinado secretário de Estado de Segurança do Estado que queria derrubar o Cadeião. Sim. E teve um movimento aqui para impedir que o Cadeião fosse demolido. E olha hoje como está o Cadeião, um exemplo, o Sesc e o Museu do Café. Café maravilhoso, com a diretora lá, Viviane. Né, que foi ressignificado na história. Então, mesmo aquilo que a gente não gosta, é muito importante, ou a gente acha que é uma coisa ruim do nosso passado, aquilo pode ser muito bem ressignificado. Mas eu percebo, só de vocês três discutindo isso e outras entrevistas que eu faço, esse passado não está esquecido, não. Ao contrário, porque nós estamos ativando isso cada vez mais. Estava esquecido, vamos dizer, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas, ultimamente, eu percebo que ele está cada vez mais registrado nos museus, na memória, em livros e documentação, não é? Porque isso, só complementando, faz parte de uma democratização da memória. Não só do acesso à memória, mas de você permitir que o banquete da memória seja degustado por todos os grupos que participaram da construção da cidade. Uma coisa que é importante em Londrina, os londrinenses percebem isso. Nós temos aqui, se você pegar os migrantes e imigrantes que chegaram aqui, você tem grandes grupos, né? Por exemplo, os alemães, italianos, espanhóis, portugueses e japoneses. Tá? O que no menos temos são ingleses. Sim. Apesar de a cidade construir toda uma narrativa em cima de uma memória britânica. Temos a Companhia de Terras e capital britânico, mas nós não tivemos famílias britânicas vindo para cá. Então a nossa cultura e aí os migrantes nacionais, paulistas, mineiros, nordestinos, café com leite, sabe? Você vê os sobrenomes das famílias, italianas, alemães, japoneses, você não vê ingleses. E aí você tem toda uma arquitetura na cidade, cabines telefônicas inglesas, que quem vem de fora, mas cadê os ingleses aqui? Exato, olha que maluco, não é verdade? Nós temos cenários, nós temos referência, a palavra vem Londrina, de Londres, e o fog é londrino, mas aqui deveria então ter assim, uma grande colônia inglesa, e não tem. Sim. Tem dos japoneses, tem dos italianos, né? Então, eu percebo de outras etnias, portugueses, espanhóis. Não é? Mas agora você vê que o próprio nome da cidade é uma homenagem. Russos também, árabes, ucranianos. E você vê que o próprio nome da cidade acaba sendo uma homenagem a um empreendimento capitalista imobiliário. Né? Quando você fala o que é o nome Londrina, que vem de Londres, o que esses ingleses fizeram aqui? Criaram esse projeto imobiliário. Sim. Então, o nome é uma homenagem a esse projeto. A própria Praça da Bandeira, o desenho é da bandeira? Não, há controvérsias? O desenho da bandeira é de 1959. Há controvérsia daquela bandeira? Não. Porque o desenho dela parece um desenho da bandeira da Inglaterra. O que eu encontrei nas pesquisas que fiz, em algumas bibliografias, é que, no final das contas, ali acabou se consolidando caminhos que as pessoas faziam para atravessar aquela praça.
Essa é uma versão. Olha por da Praça da Bandeira. Isso, ou da da Catedral. bandeira da cidade. Não, Não, Praça da Bandeira, Bandeira. ao lado da Praça Catedral. da Bandeira. Entendi. A que bandeira, quando o hino é tudo de Isso, 59, no Jubileu de Prata. Isso. Quando você porque olha... tem o brasão também. Sim. Mas quando você olha a Praça da Bandeira de cima, ela é o desenho da bandeira da Inglaterra. Essa praça, ela existe desde os primórdios de Londrina, desde a época que a Avenida Paraná ainda estava ali na terra, né? Isso tem filme feito pelo pioneiro Rico Mujihara, e é um dos filmes que eu remasterizei agora há um pouco tempo atrás. E aí o que se encontra pesquisando sobre a Praça da Bandeira é de que, no final das contas, foram caminhos de terra, né, que as pessoas faziam para atravessar naqueles sentidos e que isso foi se consolidando ao longo do tempo. E por aí coincidência... havia aquela situação, né, porque a gente teve a questão, Londrina é uma cidade vertical, mas isso foi acontecendo ao longo do tempo, e aí a gente tinha muito avião que sobrevoava aqui, né? E aí as pessoas foram vendo aquilo, identificando como a bandeira da Inglaterra, e ficou isso no imaginário popular, né? Mas não é. Não é. E aqui, pegando esses pontos também da memória dos grupos e tudo mais, o que a gente tem é uma situação de tecnologia também. Porque esses registros históricos, quando a gente passa para os itens, a gente está falando de fotografias que quem detinha dinheiro para fotografar, né? Quem detinha o dinheiro para escrever, quem estava na academia, quem era alfabetizado, né? Então, tudo isso favorecia também determinados grupos. Muito bem. Amigos, estamos saindo para um breve intervalo comercial e eu volto com o tema Londrina de Outros Passados, com o José Miguel, com o Caio Júlio e o Edson Holtz. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo pra lá de interessante, que não tem fim nunca, porque cada um de nós temos muitas informações, né? Cada um de nós, londrinenses, nascidos aqui ou não, repito mais uma vez, temos as nossas indagações sobre as nossas origens. E eu tenho aqui 3 profissionais que, somados, eles poderiam juntos escrever qualquer livro dessa cidade, porque cada um deles tem essa ideia, tem estudos, né? Muitos estudos, por sinal. E nós estávamos no bloco passado comentando a respeito de que essa cidade, com tantas características, né? De uma cidade oriunda com seus desenhos parecidos com Londres, tem alguns edifícios de construtores aqui que tem todos os nomes dos prédios, dos prédios e dos estádios de futebol de Londres, tem dos bairros de Londres, nós temos a cabine telefônica de Londres, e a pergunta é: quantas famílias, na verdade, o William Santini deve ter no livro dele, quantas famílias de ingleses residiram aqui? Cadê o núcleo inglês? Eu vou muito em festa italiana, festa nordestina, festa dos árabes, enfim, mas quantos ingleses temos verdadeiramente aqui, não é verdade? Então veio um caboclo para cá, bom, barbaridade, fez tudo isso e ele conseguiu se identificar, não é verdade? E a cidade ficou chique com essa predominância, mas a gente não tem tanto inglês assim. O Caio, tem registro de filme, vídeos de uma Londrina que surgiu antes de se tornar município? Já tinha cinema em Londrina? Já tinha captação de imagem, essas coisas todas? Marcão, nós temos uma situação muito, muito peculiar aqui em Londrina, né? O japonês Rico Mujihara, ele foi contratado pela Companhia de Terras do Norte do Paraná como o vendedor exclusivo para os japoneses, né? De terras para os japoneses. A companhia percebeu que para vender para japoneses precisava ser um japonês. E os japoneses que chegavam ao Brasil, eles iam trabalhar nas fazendas de café do interior de São Paulo, especialmente, e depois de um tempo ali, porque muitas vezes eles iam trabalhar nessas lavouras para pagar as despesas da viagem que tinham feito, né? E o japonês, ele economizava um dinheiro ali e tudo mais, e o Jihara viu, ele tomou conhecimento dessa região, norte do Paraná. Ele é um japonês que tinha conhecimento de línguas ocidentais, chegou aqui em 1910, no Brasil. Depois ele foi capataz da fazenda por esse conhecimento de línguas ocidentais, então ele tinha uma facilidade de comunicação entre o patrão ali e os outros japoneses que ali prestavam, né, a sua força de trabalho. Ele foi para São Paulo, exerceu uma série de atividades ali, aí teve o conhecimento desse processo aqui dos ingleses no norte do Paraná e aceitou o convite. Ele fez parte daquela primeira caravana que veio para cá, ele foi o único que se preocupou em fazer uma coleta da água, enviar para São Paulo para ter ideia da qualidade da água que se tinha aqui, e ele acreditava que realmente aqui era o Eldorado, era o paraíso, né? Que quem fez essa travessia dos oceanos ali buscava.
E aí ele faz a venda dos primeiros 3 lotes de terras aqui de Londrina para japoneses e ele começa a viajar pelo Brasil. Enfim, o japonês gosta de fotografar, como ele ganhava um dinheiro considerável com isso, ele tinha uma filmadora também 16mm. E ele foi registrando ícones do desenvolvimento de Londrina e também da rotina dos japoneses aqui no norte do Paraná, né? Ele pegava esses filmes e utilizava eles de 2 formas. Ou promovia, na casa dele lá, ele estendia um lençol e convidava os vizinhos, os amigos e projetava esses filmes. Ou ele fazia o seguinte, ele ia para o Rio, para São Paulo, pedir melhorias para Londrina, né? Lembrar que naquela época o Rio era a capital do Brasil, então ele fazia reuniões com as autoridades, convidava todo mundo, alugava um cineminha, seja lá no Rio, seja em Curitiba, chamava naquela época o interventor do Estado e outros secretários, projetava e mostrava que, por exemplo, a produção daqui, agrícola, ela não tinha para onde escoar, o pessoal daqui estava perdendo, né, a sua produção, porque nós não tínhamos estrada, nem para São Paulo e nem para Curitiba, muito menos. Então, e o Ujihara também exibia esses filmes para os japoneses para os quais ele queria vender terra. Ele mostrava o desenvolvimento aqui. E com isso, durante 30 anos, de 1932, portanto, antes de Londrina se tornar município, o registro que você tem da primeira imagem dele é de 32. Não tem ali uma descrição e uma data certa. O primeiro filme que ele fez, curto, de abril de 1934, que ele filma uma colheita de algodão. Esse seria o nascimento oficial aqui da produção em Londrina, e mesmo assim é antes ainda do 10 de dezembro, né, de quando Londrina se torna município. E aí ele fez mais de 10 horas de imagem, registrando, por exemplo, a inauguração dos Correios em Londrina, 1949, registrando desfiles na Avenida Paraná, 1941, quando a Avenida Paraná, que hoje é o Calçadão, é pura terra, né? Aí tem divisa com Sertanópolis, inauguração da iluminação pública em Nova Dantzig, que hoje é Cambé, era o distrito de Londrina. Então, é uma série de ícones, de imagens do nosso passado que fazem com que isso se caracterize como uma identidade nossa, né? Que valoriza esse sentimento de pertencimento. E esses vídeos estão onde? Esses filmes estão onde? A família do Ujihara, ele nasceu em 1882 no Japão. Ele faleceu em 1972. Cabe dizer aqui, né, a gente fala muitas vezes dessa coisa de idade. Você mesmo estava brincando no início, há quanto tempo a gente se conhece e tudo mais. O Ujihara começou, e se ele fez o primeiro filme em 32 aqui, ele tinha 50 anos de idade, né? Então ele começou esse projeto, ele entra nesse projeto de colonização, de vender terras, praticamente aos 50 anos de idade, né? E ele filmou até 62, e depois da morte dele em 72, a família, lá por volta do final da década de 79, faz a doação para o Museu Histórico de Londrina, que por sua vez encaminha esses filmes para a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira faz uma análise desses filmes, dessas mais de 10 horas de material, e identifica que 1/3 desse material já estava incapaz de ser projetado. Porque por mais que você tente preservar, isso vai deteriorando, né, com o tempo. Então, restavam 2/3 de imagem. Essas imagens que eu falei que eu fiz a recuperação há pouco tempo, são imagens que os originais não existem. Eu parti de uma fita VHS, porque nos anos 80 eles fizeram uma telecinagem para VHS em Extend Play, e aí isso foi digitalizado no início dos anos 2000 pelo Guilherme Peraro, e em 2019 o Chico Senra fez também uma digitalização a partir de um projeto do Chico Senra é um dos únicos que tinham todos os equipamentos antigos, o Matic, VHS, Super V, né? Tudo. Fala nisso, cadê o arquivo? E cadê o histórico do Chico Senra? Então, é uma excelente pergunta, porque até onde eu tenho informação, ficou com a família, e a família estava buscando um destino para esse... Assim. Olha aí, gente, o Chico registrou essa cidade da mesma forma que temos também outros fotógrafos de Londrina que registraram essa história toda, e, se eu não me engano, está no Moringão, as fotografias e o registro, assim, de vários fotógrafos dessa cidade que faleceram e deixaram as suas fotografias no Moringão. A gente está faltando catalogar. Ô Caio, Londrina já foi reconhecida como capital mundial do café, não é verdade? Sim.
E tem filmes registrando isso, não é verdade? Isso até é um caso muito curioso. Nos abala, porque depois de 75 estremeceu-se muito essa capital mundial do café, né? Sim, mas a gente tem uma figura, o Renato Melito, ele produziu o que a gente chamava de filme de carregação. Esse filme de carregação era aquele cara que tinha o equipamento de cinema e ele ia, por exemplo, para uma cidade, ele falava, vou fazer um vídeo institucional aqui da cidade, e chegava no Marcão Careca, Marcão, você quer que eu fale do seu programa ali? Então você precisa pagar uma cotinha aqui, ou a fazenda ali, o senhor quer que a sua fazenda apareça? Entra com uma cotinha aqui de valor, né, para viabilizar. E ele esteve aqui em Londrina fazendo esse trabalho. E um dos filmes que ele fez chamava-se Londrina, a capital mundial do café. É um filme de 1962. E o que ele alegou, quando ele me deu uma entrevista, isso ainda no final dos anos 90, é de que a cidade passou efetivamente a ser chamada de capital mundial do café a partir desse filme que ele teria feito. Essa é uma versão dele, né? Mas eu também não encontrei ninguém que contradisse essa versão. Então, e a gente sabe, né, Marcão? É por isso que eu digo que a comunicação, todo mundo fala do café, mas para mim o maior patrimônio de Londrina é a comunicação. Londrina teve a Rádio Londrina no começo dos tempos, Londrina teve o Paraná Norte, bom, e tudo que veio depois. A TV Coroado é uma das primeiras televisões aqui também. Né? Perde só para Bauru em termos de cidade do interior, porque quando o Assis Chateaubriand vem a Londrina, ele anuncia e aí os empresários aqui de Londrina se animam. É muito interessante um certo período da história de Londrina que grandes ícones dessa cidade, como, por exemplo, a Companhia Cacique, né, a própria TV, algumas pessoas de Londrina se cotizavam, um puxava a história, mas eles se cotizavam e faziam o negócio acontecer. De grana mesmo. Isso. Alguém falou, quanto que custa esse projeto? Na época era réis, né? Tantos Sim. mil réis. Não, eu banco e o resto bancava atrás. Isso, e o Londrina Esporte Clube é fundado assim também, né? Então a TV Coroados, o Londrina Esporte Clube, a Cacique, elas surgem mais ou menos dessa forma. Alguém ele puxa a fila e os outros entram com cotas ali para o negócio acontecer. E então o Assis Chateaubriand, não me lembro exatamente qual foi o motivo que ele veio a Londrina, e aí ele provoca essa situação de criar uma TV aqui, só que até do projeto até a realidade, Bauru acabou inaugurando primeiro a sua TV. Né? Então, aí nós somos a segunda. Agora, até onde eu tenho informação, a segunda. Uma coisa importante falar é que, nisso que o Caio está levantando, se você pensar o surgimento da Folha de Londrina, no final dos anos 40, a Folha de Londrina é o primeiro jornal. Por que a Folha de Londrina é o jornal que vai sobreviver? Porque a gente tem uma imprensa bastante difusa antes, inclusive Paraná Norte, mas a gente tem a Gazeta do Norte, a Gazeta de Londrina, uma série de jornais, o Cometa, o Combate, e a gente tem todos esses jornais lá no NDPH, e por que a Folha de Londrina ela sobrevive? Primeiro, porque eles já trazem um maquinário próprio para a produção de grandes jornais. Segundo, a Folha de Londrina começa a fazer uma coisa muito importante, que é comprar as notícias das agências de notícias de São Paulo. Então ela tem um noticiário nacional e internacional que nenhum outro jornal local tem. Que é o diferencial da Folha de Londrina. E a partir daí, ela se torna um grande jornal. Tudo isso como capitão João Milanês. Sim. Que vem de Meleiro para cá, Sim. na verdade, de Catarina. Exatamente. Quem conta essa história é o Marinósio Filho, no livro dele sobre a história da imprensa em Londrina. Mais um livro e mais uma ideia que a gente tem de reunir todos esses livros. O Edson, falar em livros, sim, você tem aqui alguns livros interessantes. Um deles é da Zona Boêmia, que se constituiu na cidade aqui, chamada Vila Matos, que é sim, considerada por muitos como uma das maiores zonas boêmias do país, ali em torno da rodoviária. Muito mais do que retratar o que isso impactou na cidade, história de famílias hoje, na sociedade londrinense, que vem de lá.
Não, com certeza. Tem muita gente que fala assim, é mentira uma coisa dessa. Eu falo, amigos, eu não vou teimar, mas tem livro para isso, e aqui eu tenho registro agora. Muita gente, muito fazendeiro rico, milionário de época, se apaixonou pelas mulheres da zona boêmia, na verdade, tiveram filhos, e aí o cara com muita grana falou, tudo bem, sai você aqui, né, da zona do meretrício, eu vou cuidar de você. E tem muita família muito bem constituída por aqui, que a avó ou a bisavó saiu lá da zona. Com certeza. Isso aconteceu em muitos lugares do país, não só Londrina, né? Mas aqui tem livro para registrar, com certeza, né? Claro que não tem os nomes, né? Tem nome do povo, não? Tem, isso não fala. Tem o nome dos boêmios, né? Tem nome dos boêmios. Mas é muito interessante, porque você colocou mesmo, eu sou um londrinense de adoção, né? Eu vim para cá em 81. Eu fiz a faculdade, eu sou colega do Miguel na graduação. E quando eu fui fazer a pós, né, eu tinha ideia de trabalhar com a filantropia de Londrina, né? Principalmente na década de 50, quando vem a crise do café, as pessoas vem a migração das fazendas, pedem o emprego, vem para as cidades. Há um boom das chamadas entidades filantrópicas na cidade. A minha ideia era trabalhar com esse conceito da filantropia e como é que foi esse processo. E aí eu me deparei também que existiam grupos que nem a filantropia dava conta, não chegava até esse grupo, que seria o pessoal mais marginal ainda, nas margens da cidade, e a Zona Boêmia era uma delas, que envolvia, né? E nós tivemos um pequeno exército de prostitutas, como os jornais da época falavam, chegou a 4, 5 mil prostitutas em Londrina. Calma! Tinham quantas prostitutas na cidade, uma cidade menor? Londrina devia ter o quê? 50 mil pessoas? Não, na época, vamos dizer, 100 mil habitantes naquela época, mas a média, os jornais colocavam de 5 mil prostitutas. Rapaz. Porque um detalhe, a zona não atendia apenas a cidade, atendia a região, fora os boêmios que vinham de outras capitais para cá, passar o final de semana. Então você tinha voos, né, que eram chamados popularmente de balaio de putas, né, aéreos, né, os aviões da Real Aerovias, que chegavam às 5 da tarde na sexta-feira, os homens esvaziavam os escritórios da cidade para correr no aeroporto para ver as mulheres chegando. Vinham aviões com prostitutas de fora, além das que já existiam. Não é lenda. Da Vila Matos. Não é lenda. Isso os boêmios confirmam. E passar um final de semana aqui. Então vinha até prostitutas da Argentina, Uruguai. Você tinha uma rede com grandes casas, a Cafetina Selma, a Laura. Você tinha grandes que ganharam, na morte delas, uma página na Folha de Londrina de destaque. Então foram grandes eventos para a cidade. A Casa da Selma foi a primeira casa de prostituição, de diversão que teve um letreiro de neon. Olha só, era autorizado porque todos aqueles que tomavam conta da cidade participavam dessa festa. Sim. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial com Londrina Outros Passados. José Miguel, Caio Júlio Cesário e Edson Holtz. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com histórias maravilhosas, outros passados. Eu adorei esse termo, outros passados, porque são passados históricos, passados memoráveis, passados nos livros. Pessoal, isso tudo que a gente está conversando tem registros históricos em Noites Ilícitas, na segunda edição do Eduel, hein? O Edson Holtz Leme escreve aqui de uma forma muito interessante, com vários dados bibliográficos, registros, entrevistas, fotografia. Então não adianta. A história de Londrina está escrito também que saiu ou emergiu muita negociação dentro da Vila Boêmia. Com toda certeza, essa cidade ela atraía todas as profissionais do sexo de vários países, não é verdade? De vários estados, e vinham para cá. Né? Não tem que se ter vergonha disso tudo, porque isso sempre existiu, não é verdade? Agora, são registros de pessoas que trabalhavam com café, com a construção, que trabalhavam com tecnologia, e também os nossos amigos que frequentavam à noite. E aí, ouvi dizer até que grandes reuniões do Rotary Club, Lions Club, maçonaria, enfim, terminavam muito rápido porque o pessoal tinha que correr, todos eles, para a noite da diversão. E tudo isso registrado em livro, né? Só para complementar, né? Na verdade, o que você tem, o pessoal brincava, né? Que era uma espécie de shopping center masculino, a Zona Boêmia naquela época, né? Você não tinha o controle dos celulares, então muitos homens casados, né? Marcavam uma reunião, por exemplo, do Rota, né? Isso, um dos boêmios, o Mário Fugante contava isso, né? Numa entrevista ao Paulo Teodoro, na Folha de Londrina, que marcava a reunião do Rota, demorava 10 minutos a reunião, desciam todos para a Zona Boêmia. Os jornalistas também não saíam da zona, terminavam a redação, desciam para Vila Matos. Lembrando que descer para Vila Matos não significava apenas ir lá fazer um programa de sexo. Na verdade, você tinha bares, restaurantes, era uma networking. espécie...
Era uma Broadway ali, de todo sentido de 5 lazer. mil mulheres. Quantos quarteirões? Eram quarteirões e quarteirões. Porque assim, a Zona Boêmia ela começa na Rio Grande do Sul, inicialmente, próximo ao centro, e adjacências, né? Pequenos hotéis. A cidade vai crescendo, isso nos anos 30, começa lá 29, começa as primeiras Isso é casas. Brasil hoje. Entendi. No Brasil. Eles acabam sendo expulsos para Vila Matos. Então a prefeitura vai fechar, caçar os alvarás de funcionamento desses bares e pequenos hotéis, e eles são obrigados a migrar para onde era a região da Vila Matos, hoje a nossa rodoviária, que na época era margem da cidade. Era um pouco mais distante do centro, Isso, né? Essa Vila Matos vai durar mais ou menos uns 10, 15 anos, porque daí a cidade começa a crescer além da Vila Matos. Enforca a Vila Matos. Fraternidade, e as pessoas durante o dia têm que atravessar pelo meio da Vila Matos. E aí começa uma pressão na Câmara também para tirar de lá. E aí vai coincidir com a crise do café, a queda do dinheiro na cidade, as principais casas vão ou deixar Londrina, ou vão para os chamados para chácaras, na periferia de Londrina, mais afastadas, e muitas cafetinas vão embora. No caso da Laura, a Selma, que vão para São Paulo, montam grandes casas em São Paulo, mas com o dinheiro que arrecadaram aqui em Londrina, na grande fase áurea, que era conhecida como a orgia do café. Né? Juntava a grana do café na grande Zona Boêmia, né? Das grandes casas, que era muito democrática. A gente falou de democracia da memória, a Zona Boêmia na Vila Matos era muito democrática, porque você tinha as grandes casas que atendiam as elites que iam frequentar essas casas, e também pequenos muquifos, pequenas casas que atendiam também trabalhadores, com preço mais acessível a eles. Ô Caio, tem registro disso em vídeo ou não? Eu não reconheci nada nesse sentido nos filmes que eu tive acesso, né? É importante dizer aí também que, para além das prostitutas que vinham para a cidade, né, você tinha também os músicos. Então, nesses aviões que chegavam aqui na sexta-feira, também haviam músicos de excelente qualidade. Por exemplo, o Booker Pittman, que é o pai da Helena Pittman, ele era um músico já reconhecido, inclusive fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ele para cá veio e tocava aqui, nessa zona boêmia de Londrina, né? Então, como o professor Rhodes falou, você tinha aqui um ambiente de extrema sofisticação. Não propício era só comercial. Não era uma coisa pejorativa do jeito que se fala. Tinha, claro, a questão moral, né? que a cidade discutia isso. Aqui em Londrina também, nessa época, até pelo debate que dava com a sociedade, você tinha sessão de cinema exclusiva para as prostitutas, porque as pessoas não queriam se misturar. Sim. E aí os cinemas da cidade programavam sessões exclusivas para as prostitutas. Você me permite uma parte nessa história? Tem uma questão muito interessante que implica também no fim da zona do Meretrício em Londrina, que é a mudança de um determinado código moral, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, eu entrevistei 20 pessoas. E aí uma delas me disse uma coisa muito interessante, que quando a televisão chega, acaba Londrina. E aí que a cidade entra em decadência. E aí, porque a televisão traz cenas de sexo para dentro de casa, né? Põe cena de sexo. Aí eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, escuta, mas Londrina não tinha a maior zona de prostituição desse país, nesse momento do café? E aí essa pessoa me responde, não, mas o que acontecia na zona ficava na zona. E a televisão coloca isso dentro da sua casa. E aí eu percebi outras coisas, por exemplo, na memória dessas pessoas que falam do fim da cidade, mas é o fim da cidade do café, que é a crise do café. O surgimento das boates, porque, por exemplo, as famílias tradicionais, o lazer eram o quê? Os bailes dos clubes sociais. As boates abrem um novo campo de diversão para os jovens, em que as mães ficam muito preocupadas com as filhas mulheres frequentando as boates, né? E isso é um marco. A televisão também destrói determinados tipos de sociabilidade, por exemplo. As pessoas sentavam na calçada à noite para conversar, na vizinhança, eram as rodas de conversa, que com a introdução da televisão elas acabaram. Você ficava em casa. Você passou a ficar em casa. Mas na frente da televisão. Na frente da televisão. E eu lembro que quando eu era criança, inclusive isso era uma coisa, o vizinho rico que tinha televisão, porque era uma coisa
cara. Cara. Né? Você ia na casa do vizinho que tinha televisão para assistir televisão. Então, é uma série de mudanças, né, que implicam, que são também econômicas, mas também tecnológicas e culturais, Comportamentais, né? que afetam os comportamentos e mudam a visão da cidade. Então, a zona, nesse momento, ela deixa também de ter esse glamour que ela tinha nos anos áureos do café. Eu fico muito feliz porque qualquer assunto que a gente toca a respeito de Londrina sempre teve homens abnegados como os senhores para escrever essas grandes histórias da tecnologia, da putaria, enfim, não é verdade? Porque isso existiu, não adianta negar. Claro. Londrina é a capital mundial do café, depois vem aí a GEA de 75, vem a cidade da tecnologia. Na opinião de vocês, qual momento nós estamos em Londrina? Já passamos cidade digital, tecnologia, a cidade de muitas etnias. 2025, a gente pode identificar Londrina como o quê? A cidade capital ou a cidade que representa o quê? Bom, exemplo, Maringá continua cidade canção. Sim. Não é verdade? Tem outras cidades, lá Ponta Grossa, capital, né, como que é? Princesa dos Campos, não é verdade? E Londrina? Bom, Londrina, na minha visão, sempre foi uma cidade muito plural. A diversidade é uma marca dessa cidade, né? Londrina, eu vejo que ela, no momento, ela caminha buscando essas soluções tecnológicas, né? Ser uma cidade de tecnologia, uma cidade das startups, uma cidade da inovação, que é curioso isso, porque você vê algumas cidades criando essa narrativa da inovação e não existe um passado, não existe um lastro. Quando você vai para Londrina, você enxerga o lastro disso, né? Londrina é uma cidade inovadora por natureza. E aí dá até para pegar o lado oficial, que é a colonização, aquela questão da venda dos lotes menores e tudo mais. Então, Londrina traz a questão da inovação no seu DNA. O que eu entendo é que hoje, e estudando muito essa questão das cidades criativas, os destinos turísticos inteligentes, eu não vejo como Londrina ser bem-sucedida nisso. Ela já tem um percurso, tem um trabalho fascinante, excelente, feito pelo Sebrae aqui na cidade, pelo Estação 43, que é o ecossistema de inovação aqui de Londrina. Mas Londrina precisa olhar para esse lado da cidade criativa, né? Londrina precisa olhar para esse lado do destino turístico inteligente, porque hoje você não tem nenhuma cidade, vamos pensar em Amsterdã, que quer ser cidade inteligente. Quer ser não, ela é, né? Mas ela não é cidade inteligente se ela não é cidade criativa, né? E o que é hoje pensar numa cidade criativa? Quando você pensa na tecnologia, a tecnologia é inovação. Para você inovar, você está resolvendo problema. Para resolver problema, você precisa ser criativo. Quando a gente entra nesse campo da criatividade, a gente está falando do ser humano. Está colocando o ser humano como protagonista. Exato. Então, eu gosto muito de falar sobre economia criativa porque você está colocando o ser humano como protagonista. Não é meramente transformar a produção do ser humano em mercadoria. É o inverso, né? E aí, quando a gente está falando de que o ser humano é o protagonista, você automaticamente tem que pensar na qualidade de vida. Então, você faz com que as políticas públicas trabalhem todas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E aí entram situações como o protagonismo de esporte, lazer, cultura, né? Por quê? Porque as pessoas que praticam esporte, as pessoas que têm acesso à cultura, elas são mais saudáveis, as cidades têm menor índice de violência. O maior case mundial, para mim, é Medellín, na Colômbia, né? Porque era uma cidade conhecida com Pablo Escobar, o tráfico e tudo mais, e hoje Medellín é cidade criativa, é destino turístico inteligente, é uma cidade inteligente, ela é um dos principais cases. Uma grande transformação, né? Grande transformação, né? Então, até Londrina, de transporte coletivo, sabia? Sim, ela revolucionou tudo e ela é exemplo mundial, né? E Londrina não tem o passado, né, de problema que Medellín tem, mas é uma cidade também aqui da América Latina que precisa olhar para isso. Quando a gente viaja, Marcão, a gente vai para Londres, o que a gente vai procurar? Você às vezes vai lá a negócio, mas você vai procurar os ícones culturais da cidade. Você quer ir no museu, você quer vivenciar, comer uma comida, né? Então, Londrina é uma cidade que propicia tudo isso. Histórias. Eu costumo dizer que se a gente tem condição de receber em Londrina um avião, pelo menos por mês, de gente vindo de outro país e consegue fazer aqui um roteiro de uma semana.
sabe? Você teria 3, 4 dias que é o mesmo roteiro para todo mundo que vier, mas você tem outros 2, 3 que pode ser específico. Pode ser a turma que vem ver a seda desenvolvida ali pela Bratac, pode ser a turma que vem conhecer o processo de telefonia, conhecer o trabalho que a Tata faz aqui em Londrina, conhecer o trabalho que a Embrapa faz, né? E tantos outros institutos, os hospitais, o IAPAR, né? Então, a UEL, né? Então, nós temos aqui um potencial que nós não exploramos, nós não trabalhamos de forma estratégica olhando para isso. Vejo, sim, há um avanço com o Master Plan, né? Há um trabalho, há um entendimento. As pessoas precisam entender. Eu sempre, enquanto estava secretário de Cultura, ali a gente fica um prédio ali em frente à Concha Acústica e na Senador Souza Naves passam ônibus, né? Então, eu sempre dizia para as pessoas da cultura o seguinte, olha, a cultura só vai melhorar aqui em Londrina, nós temos uma cultura de qualidade, mas que precisa de mais investimentos. Eu falei, esses novos investimentos só vão vir quando aquelas pessoas que estão ali naquele ônibus que passa ali na Senador Souza Naves entender que a cultura é importante, que precisa ter investimento. Né? Exatamente. Então, é uma cidade, então, rumo à tecnologia, para ser reconhecida como tecnológica? Ela já está sendo em alguns aspectos, mas eu entendo que essa explosão, esse boom e esse nome, ele precisa dar quando fechar esse complexo de ações. Holtz, sua opinião? Eu também concordo, acho que faço minhas palavras do Caio, né? Eu acho que concordo também. Eu acho que Londrina tem uma característica de ser muito cosmopolita. Me lembra muito quando eu vou passear em São Paulo, né? Lembra muito. Nós não conseguimos definir, olha, como eu comentei antes, vai a Blumenau, uma cidade alemã, tem alguma característica, ou Ponta Grossa. Londrina, você não consegue, pela diversidade. Você tem uma diversidade na formação, tanto internacional como regional, que formou esse caldo que dá essa criatividade, essa potência criativa que Londrina tem. Né? Por isso que a gente questiona na história, né? Cadê a democracia das memórias da cidade, né? Porque são muitos grupos que construíram essa cidade. E muitas vezes na chamada historiografia, que a gente chama de oficial, alguns foram mais contemplados nesse quinhão de memória. Eu concordo com o Cláudio, acho que tem um potencial turístico imenso. Nós temos áreas verdes, a própria universidade, são várias questões importantes que podem ser potencializadas. Miguel. Eu vejo o seguinte, né? Você tem um processo de desenvolvimento até os anos 70, muito claro, que é a partir de 1945, o boom da economia cafeira. Né? Em 75 você tem a crise do petróleo, que é uma crise internacional e que afeta também a cidade, mas a cultura cafeira ela já vem em crise desde 55, quando a gente tem uma geada negra, e aí já está se falando de diversificação, de mudança de cultura, etc. E é muito interessante porque na época muitas pessoas acreditavam, e você vê isso nas publicações, nos jornais, que Londrina teria a mesma trajetória de São Paulo, então é café e indústria. E isso não aconteceu. E isso gerou uma certa crise de identidade na cidade. Mas a gente tem esse setor, né? Eu penso que o Caio levantou algumas questões que realmente envolvem um planejamento estratégico de integração, né? De cultura, tecnologia, não é? E que isso, e de inteligência, de inovação, que a cidade tem potencial para isso. Mas daí a falar que ela tem uma nova identidade é difícil. É prematuro ainda. É um processo de mudança. Eu acho que a gente vive um processo de mudança que vale a pena acompanhar aí. Marcão, o que a gente tem aí é diversidade. Essa é a marca. Londrina, diversidade. Diversidade. Será para 2025? A gente pode começar a cavocar tudo isso para termos uma Londrina muito mais diversificada, muito mais contemplativa e muito mais tecnológica, sem esquecer o passado. Muito bem, amigos, Londrina, outros passados, volta daqui a pouquinho com José Miguel, Caio, Júlio, Cesário e Edson Holtz. Não sai daí, a gente já volta. Amigos, estamos terminando mais um grande programa, Londrina, outros passados. Pessoal, quantos passados nós temos? É a minha fala do início.
passado de quem pensa na agricultura, na pecuária, na indústria, na pesquisa, na tecnologia, na verdade, na venda, na compra, enfim, todos nós temos os nossos passados em Londrina que estão sendo preservados. Obrigado ao Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade, que faz essa parceria com o podcast Marcão Careca, aqui pela 91,7, ou seja, ensinamos história em vez de dentro da sala de aula para todo mundo ouvir e assistir. Isso é sensacional. Deve ser o único projeto do Brasil que é assim, hein? Em vez de dar aula de história dentro da sala de aula, traz isso para fora dos muros da universidade e coloca isso de uma forma muito interessante nas ondas do rádio. Obrigado, José Miguel, diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa da Universidade. Obrigado, que teremos outros podcasts ainda. Ah, com certeza, Marcão. A gente agradece o podcast, né? A gente agradece a parceria, porque para nós é muito importante, né? Você vê, por exemplo, o Museu Histórico e o Núcleo de Documentação, eles foram fundados juntos nos anos 70, em 1970. O ano que vem a gente faz 55 anos de existência. E nós temos uma documentação e uma bibliografia sobre Londrina que está numa área de 900 metros quadrados, né? Que você tem um espaço, inclusive, para consulta. Nós atuamos em 3, né? Ele funciona nos 3 horários. É uma consulta pública, gratuita, e você tem lá... Né? Quem quiser consultar Londrina, pode ir lá. Pode ir lá. Lá onde? Universidade? Na universidade, no Centro de Letras e Ciências Humanas. Lá é grande, como que eu faço para chegar? Vai de ônibus, chega de ônibus. Vai no CCH. Chega de ônibus, chega de Uber, chega de bicicleta. Tranquilo. Chega tranquilo. E aí, a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, e aí você pode ver pela nossa página na internet, né, que é sites.ndph.uel, o nosso acervo, né, nós temos lá, por exemplo, as nossas coleções, os nossos fundos, a nossa biblioteca, e você vê a documentação que a gente tem, você chega lá e pede essa documentação, e a gente tem uma sala de consulentes bastante grande, que nós fazemos exposições lá também, e o estagiário vai te trazer a documentação, e você vai trabalhar com essa documentação lá. Exemplo, minha família é família X, né? Eu quero saber se os russos estão naquela cidade até quanto tempo. Opa, tudo bem, senta aí, a gente vai buscar essa história para te auxiliar. Na verdade, assim, se você chegar com uma pergunta com a demanda, a gente vai dizer assim, olha, nós temos essa documentação aqui. Talvez você possa encontrar aqui ou ali. Então você vai ter que procurar, porque é muita documentação. Nós temos mais de 700 metros lineares de documentação escrita. Isso é muita coisa. Então, a gente não tem como responder uma pergunta específica, mas o que a gente pode fazer para você é pesquisa nesses fundos, nessas coleções, não é? Nesses jornais, veja os depoimentos que a gente tem aqui, porque a gente tem muito depoimento gravado, como eu estava dizendo, dos anos 30, com as pessoas que chegaram aqui nos anos 30, e depois mais gravações, não é? Então, na verdade, a gente tem um repositório bastante grande de fotografias, não é? E a gente tem feito muitas parcerias. De manhã, à tarde e à noite. De manhã, de tarde e de noite. Aberto ao público. A curiosos e profissionais. A qualquer um que chegar lá. Somente alguém que ouviu aqui e falou, rapaz, eu queria saber daquelas histórias. Onde está o professor? Senta aí que eu vou passar as informações. Aí, né, porque a gente tem todos os jornais, você vai ver todos os jornais, né? A Folha de Londrina a gente tem completo. Olha só. Que interessante. A gente está trabalhando agora com a organização do CCH. de imagens da Folha de Londrina, que é todo nosso também. Olha, chegou no CCH, perguntou sobre... O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, o pessoal sabe onde é. Muito bem. Novamente o endereço, por gentileza? Eletrônico. ndph.uel.br, escreve pra gente. ND de dado PH. ndph.uel.br. Esse é o nosso e-mail. E os sites ndph.uel. Muito bem, muito bem, muito bem. Edson, obrigado, viu? Obrigado, amigo, escritor de muitos livros, e a gente precisa ler cada vez mais a nossa história, ou no papel ou digital. Claro. Eu agradeço, Marcão, o convite ao NDPH pela parceria com vocês. Eu acho que quanto mais tornar a história mais pública, né, mais acessível, é melhor para a cidade, para conhecer a diversidade de memórias que a cidade comporta, que construiu. E eu continuo, né, mesmo aposentado oficialmente da UEL, eu continuo participando de projetos na universidade, a gente não para,
porque uma vez, a minha formação toda eu devo à universidade pública, à UEL, à Unesp, à USP. Então, tudo que eu puder fazer para retribuir isso vai ser Você impagável. devolve, né? A minha formação, né? Eu continuo ainda participando de um projeto que está em reta final da Comissão da Verdade da UEL, que é uma extensão da Comissão Nacional da Verdade, da estadual, que levanta toda a perseguição que houve na universidade e a Londrina durante a ditadura militar que ocorreu. A UEL virou uma espécie de um braço do DOPS, do SNI, para vigiar toda a cidade nos anos 70. Então, nós fizemos uma comissão que durante 10 anos trabalhamos pesquisando, entrevistando pessoas que foram perseguidas. Nilson Monteiro deu entrevista para a gente, o Tadeu Felizmino, que eram alunos da época do Poeira, grande jornal de resistência do DCE. Então, a gente está finalizando o ano que vem, provavelmente, início do primeiro semestre. Olha que assunto interessantíssimo. Vamos divulgar esse relatório que vai trazer muitas informações sobre o papel que a UEL teve, infelizmente, naquela época, né, de vigiar não só a UEL, mas a cidade de Londrina, denunciando muitas pessoas, algumas que foram presas, inclusive. Isso é real. Real. Isso vai estar em livro, e vai estar histórico. Um relatório. Depois, talvez, publicar digitalmente para dar um acesso, mas divulgar em toda a mídia. Vamos contar com a tua colaboração, a Pai Sim, faço questão. Para poder divulgar esse material. Que Dá bacana. para fazer um programa sobre isso. Sim, Com total. certeza, é muito... O endereço para te achar e achar os livros. Eu tenho o meu Instagram, é Edson_Holtz. Né? Holtz é H-O-L-T-Z. H-O-L-T-Z. Ou se alguém for ao NDPH, eu sempre passo por lá, tem meu contato, então é fácil me encontrar lá. Continuo à disposição. Obrigado. Eu Top de linha. E aí, meu amigo Caio Júlio Cesário? Grande Marcão. Marcão, primeiramente quero te agradecer o convite, a oportunidade que está aqui e falar de outros passados, né, dessa Londrina incrível, sim, da cidade onde nasci, né, e vivo a maior parte da minha vida aqui. Eu acho que quando a gente tem experiência, principalmente de morar fora de Londrina, a gente passa a valorizar ainda mais essa terra aqui como um lugar de qualidade de vida, qualidade do povo, né, essa diversidade incrível. Eu estou agora dirigindo um curta documentário sobre o patrimônio histórico de Londrina, falar sobre os bens tombados, né? Hoje nós temos como bem tombado aqui em Londrina a Casa da Criança, onde é a Secretaria de Cultura, o antigo Fórum, que é a Biblioteca Pública Municipal, o Ouro Verde, o Palacete da família Garcia, ali na Higienópolis, que hoje é uma agência bancária, e o prédio da antiga rodoviária, que é o Museu de Arte, né? O contato, estou à frente da Educriativa também, junto com o Leandro Magalhães, e estou também... Educriativa é uma empresa? É uma empresa que a gente montou para falar de economia criativa e desenvolver projetos, né? Então, que legal. É através dela que eu faço todos esses trabalhos. E aí no Instagram a gente está no @educriativa.com.br, o site é educriativa.com.br. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. E também desenvolvo trabalho no Londrina Histórica, que faz parte de um projeto maior, liderado pelo Miguel Fernando, que é o Cidades Históricas, né? Então, que legal, que interessante. Nas redes sociais também, a gente não pode se esquecer. Amigos, eu comentei aqui, no decorrer do programa, de um acervo gigantesco que a gente não pode perder, do Aníbal Cruz, do fotógrafo Aníbal Cruz. Sim. Se eu não me engano, está no Moringão. Então, eu alerto aqui aos senhores para não perder também esse acervo gigantesco. Amigos, terminamos o nosso bate-papo. Obrigado, Edson. Obrigado, Caio. Obrigado, professor Miguel. Mais uma vez, a gente só raspa a superfície das histórias, mas faz com que todo mundo fique interessado em ler, em passear, não é verdade? Contribuir também, né? Então, você que tem as suas histórias, para você que tem seus materiais, procure os museus, né? Deixem isso tudo para o museu, porque você, dessa forma, não está sendo egoísta no bom sentido, numa cidade que a gente ama tanto, e é muito bom saber da história das pessoas. Conte a sua história também, todos nós temos as nossas histórias, né? Obrigado, viu? Obrigado, Zé Miguel, obrigado, Caio, obrigado, Edson. Tá bom? Amigos da 91,7, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.